you have to have people who are physically able to wage revolution. Ao povo brasileiro, partidário da guerra revolucionária, nela estamos empenhados com todas as nossas forças. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico, nada. Black is beautiful, but black isn't power. Knowledge is power. Bem-vindos a mais uma Conversa Jacobina, programa fruto da parceria entre a revista Jacobin Brasil e a Fundação Rosa Luxemburgo, que estará disponível em formato de live no canal da Autonomia Literária no YouTube, na página da Jacobin Brasil, no Facebook e em formato de podcast na Rádio Jacobina. A Jacobin é uma publicação impressa que oferece um ponto de vista socialista sobre política, economia e cultura. Você pode apoiar nosso trabalho assinando a nossa revista pelo site www.jacobin.com.br. Eu me chamo Natália Urban, sou jornalista anti-imperialista e para o programa de hoje contaremos com a ilustre presença da Chay Sugui. Ela é ativista indígena da etnia Paiter Sugui, tem 24 anos, foi a primeira brasileira a fazer um discurso na abertura da COP26 e a primeira do seu povo a cursar Direito. Criou neste ano o movimento da Juventude Indígena de Rondônia, a organização que já tem 1,7 milhões de afiliados, ou é 1,7 mil, a Chay depois conta aqui pra gente. E como parceiro sempre aqui nas minhas entrevistas, eu tenho o querido Hugo Albuquerque, que é publisher da Autonomia Literária, editor da Jacobin Brasil e o meu querido jurista de estimação favorito. Então, sem mais delongas, já vou passar a palavra primeiro para o Hugo começar fazendo aqui as perguntas, mas eu já queria dizer que é uma honra tê-la aqui conosco, Chay, e uma honra também, como brasileira, ter você, finalmente uma boa representação do Brasil no debate ambiental a nível mundial. Olá, gente. Tudo bem? Boa tarde, Chay. Parabéns pela tua fala lá. Eu acho coisa espetacular, teve uma força enorme. Natália aí, também na fria Escócia, aqui no Brasil também não estamos, nossa primavera também está nublada, igual o clima político. E a gente aqui sempre na luta. Chay, você teve um discurso muito forte ali, onde você elenca esse papel dos povos indígenas na linha de frente da emergência climática. Fala um pouco para a gente, um ponto central, o que é esse ser indígena? Sempre foi uma resistência no Brasil desde a colonização, mas nesse momento do governo Bolsonaro, o que vocês passaram, tanto início do governo Bolsonaro, pandemia, agora, confluindo duas coisas aí, a Amazônia queimando, chegou até, as cinzas chegaram até aqui em São Paulo, Pantanal queimando, e junto disso a pandemia, o garimpo, o que está nesse lugar, nesse momento histórico agora? Então, é exatamente um lugar de muita luta, né? Muita luta dos povos indígenas. Além de todos esses acontecimentos que você falou, além de toda a política genocida mesmo que a gente vem sofrendo por parte desse governo, né? Que traz as chamadas, os projetos de morte mesmo para os povos indígenas. A gente está aqui na linha de frente lutando contra esse sistema desigual, né, que invade nossas terras, que nos assassina, que, enfim, coloca gado dentro dos nossos territórios, que nos envenena através do garimpo. E hoje, ser indígena é lutar contra tudo isso, né, é ser resistência. Não que antes não fosse, porque a verdade é que a gente luta desde a invasão. E a gente só permaneceu lutando. Eu digo que o colonizador ele veio e ele nunca foi embora. Essa é a verdade, ele continua aqui. Porque quando começou a invasão, a gente tinha a invasão das nossas terras, a ameaça das nossas vidas, a gente não podia, né, ter a nossa própria espiritualidade,
e a gente era ameaçado de morte, a gente tinha destruição dos nossos territórios. E me digam vocês se não é isso que acontece até hoje. Se não é isso que vem acontecendo até hoje dentro dos territórios indígenas. Mas, em contrapartida, a gente está aqui, né, mostrando a força da sabedoria ancestral mesmo. A força daqueles que vivem milenarmente em harmonia com a natureza, né, e que estão aqui para mostrar para o mundo inteiro que tem gente no Brasil, sim, que se importa com a agenda climática, sim, que luta pela vida e que vai seguir lutando, independente dos resultados que saiam aqui da COP ou dos resultados que saiam de qualquer lugar. Continuaremos resistindo. Mas eu acho que falar de ser indígena é sempre falar de luta mesmo, né? Sempre falar de resistência. E assim, é importante dizer que, apesar de tudo isso, a gente está dando uma aula para o Brasil. Por exemplo, a gente teve agora Levante pela Vida, né? Levante pela Terra, que foram mobilizações indígenas nacionais, chamada pelas grandes organizações indígenas do Brasil, onde teve, né, o Levante pela Vida foi a maior mobilização indígena, com mais de 6 mil indígenas desde 88, durante a pandemia. Então me diga se a gente aí não está dando uma aula para todo mundo do que é resistência, do que é, né, lutar contra esse sistema mesmo. Chay, você falou justamente dessa questão da resistência, e além da delegação da Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros, também tem a presença muito forte da Minga Indígena, né, que é aquele coletivo de várias nações indígenas que vão desde a América do Norte até a América do Sul, com povos da Patagônia, com os povos originários da América do Norte, e justamente todos esses povos, eles têm reivindicações muito parecidas com as reivindicações da PIB, cada um de si reclamando das lideranças de onde seus territórios são localizados, das lideranças políticas, justamente por esse projeto genocida. Então, você acha que é um erro ou uma precipitação que algumas pessoas, principalmente da mídia tradicional, dizem quando a gente fala que o projeto de genocídio indígena ele não é exclusivo do Bolsonaro, porque quando a gente pega outras lideranças indígenas, justamente o pessoal da Colômbia, etc., também denunciando isso. Você acha que isso tudo está muito atrelado a essa extrema-direita da política de justamente destruir todos os povos indígenas, ou não? Você acha que essas destruições não têm nada a ver também com a destruição do território, etc., de cada país? Não, eu acho que tem a ver, sim. Né? Eu acho que não é só... A gente está vendo, né, essa crescente da extrema-direita no Brasil, mas não é só aqui. Se a gente olha para a América Latina inteira, isso está acontecendo também em outros países, né? Eu tive a oportunidade de conversar, né, com outros indígenas aqui, e uma das indígenas do Chile falou que eles estão passando pela mesma coisa, que lá eles também, né, têm um fascista no governo que quer acabar com os povos indígenas, e não é só lá, é em outros países também. Eu acho que o que a gente está passando é exatamente isso, uma crescente da extrema-direita que quer que só vê o lucro mesmo, né, que é desse sistema do capital mesmo, que só vê a floresta como lucro e quer passar acima de todo mundo, acima da vida, principalmente aqueles que veem a vida de uma forma diferente, né? Porque nós, povos indígenas, a gente tem uma visão diferente de vida. Para a gente, a vida vai além do só o outro, né? A gente não está conseguindo nem respeitar o outro, na verdade, mas vai além do outro ser humano. Os animais são vivos, a floresta é viva, né? A terra é viva. E a gente não é mais nem menos, a gente está aqui, ó, na mesma linha que, né, a gente está conectado. E aí, né, essas pessoas que estão do outro lado não conseguem ver isso. E querem destruir quem pensa assim. Querem destruir quem vê a floresta e o meio ambiente como acho que, sei lá, como esperança, como, né, mais. Chay,
como hoje, falando até desse outro lado do que Natália colocou, até o lado positivo. A gente olha, ao mesmo tempo que há uma repressão maior contra os povos originários, mas há também um outro lado de vanguarda, né? Dessa transformação e até desse encontro de um pensamento branco, transformador, revolucionário, reformista, com os povos originários no continente, com o protagonismo que a gente tem visto na Bolívia, no Chile, a própria presidenta da Constituinte, no Equador, onde os povos originários têm um papel de muita importância, Colômbia. Se a nossa América Latina tem algum futuro, isso passa. Como é que você vê a ação política dos povos originários em aliança com setores progressistas do mundo branco da cidade? O mundo branco progressista tem que olhar mais para a luta dos povos indígenas também, porque quem está na resistência somos principalmente nós, é o que eu falei para vocês. A gente teve o Levante pela Vida, mais de 6 mil indígenas lá, a maior mobilização desde 88, e aí, desculpa a crítica, mas eu vi pouca gente da esquerda lá. Né? Eu vi muita pouca gente da esquerda se alinhando a isso, e aí depois um grande discurso de que isso não faz nada, não está alinhada, não consegue se unificar, mas cadê todo mundo quando os povos indígenas estavam lá lutando mesmo contra todos esses desmanches que tem a ver e que vão ser consequência para a vida de todo mundo? Falar de meio ambiente, falar de mudança climática, falar da situação dos povos indígenas, não é só uma causa nossa, mas deveria ser de todo mundo, porque já está afetando todo mundo, né? E aí onde que estava também? Onde que estavam essas pessoas? E é isso aí, os povos indígenas estão dando realmente uma aula de resistência. Mas assim, eu acho que se a gente se organizando direitinho, a gente consegue também vencer tudo isso, né? A gente se articulando, conversando, a gente consegue vencer tudo isso, porque eu acredito sim que a gente está no fim lutando pela mesma coisa, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta. Não, isso que você falou é muito importante, realmente, não só das movimentações indígenas que aconteceram, mas a gente também vê uma ignorância de parte da esquerda também com a movimentação dos movimentos negros no Brasil em relação a essa oposição ao Bolsonaro sendo feita. Então, realmente foi muito pontual você falar isso, realmente precisa olhar mais, não só para a movimentação indígena do Brasil, mas como isso que o Hugo colocou, a movimentação indígena está na vanguarda da resistência contra todos esses governos da extrema-direita da América Latina. E falando sobre isso, é muito interessante que vocês tenham tido agora esse intercâmbio com os outros indígenas da América Latina, como você mesmo falou, da questão do Chile, etc. O governo Bolsonaro é um governo que tem feito, um lobby para poder minerar dentro de territórios indígenas, de poder explorar a mineração dentro de territórios indígenas. E isso já é uma realidade de muitas pessoas, como, por exemplo, dos povos Mapuche do Chile, que passam por isso, dos povos do Canadá, dos povos lá dos Estados Unidos, que passam por essa realidade. E vocês aí na COP, apesar de ter tido essa oportunidade também de ter esse intercâmbio com os indígenas, vocês também tiveram a oportunidade de conhecer quem manda na destruição mundial desses territórios do sul global e, consequentemente, dos territórios indígenas também. Como é que para você, estando em Glasgow, conhecer esses diretores dessas empresas que justamente estão fazendo lobby para a destruição na questão da mineração de combustíveis fósseis e que estão todos presentes na COP, porque a gente tem que lembrar que essa COP não é feita somente de ambientalistas, mas sim também dessas empresas que são as principais poluidoras do mundo. Então, na verdade, para os ambientalistas estarem aqui é uma luta, né? É muito mais fácil para aqueles que
pelo projeto da destruição estarem aqui do que por quem está realmente lutando pelo meio ambiente. Isso aí tem que ser colocado, né? Que para a gente estar aqui, sociedade civil, né, a delegação que também veio da Coalizão Negra de Direitos, povos indígenas, foi com muita articulação e com muita luta. E quem vem por esses outros projetos tem uma facilidade muito maior de estar aqui. Mas eu vou te falar, Natália, que na verdade essas pessoas não querem conversar com a gente não, tá? Muito pelo contrário, é muito difícil encontrar essas pessoas aqui. E se a gente encontrasse, com certeza a gente iria cobrar elas muito, né? Muito. Eu tive a oportunidade de conversar com o ministro da Holanda, né, rapidamente, porque eles também encabeçam alguns projetos de lei comercial e os outros países se colocam dizendo favoráveis aos povos indígenas, né, dizendo, muitas vezes a gente vê o Bolsonaro sendo excluído das reuniões pela postura, né, que nada diplomática dele, mas esses países estão fazendo alguma coisa realmente quando a gente fala, por exemplo, do comércio. É muito fácil falar aqui e continuar comprando do Brasil, continuar comprando produto que vem da destruição da Amazônia, continuar comprando produto que vem do sangue indígena. Então, assim, é muito fácil falar, mas qual que é o compromisso deles também, né, com essa pauta? E aí foi uma coisa que a gente colocou em discussão. Quer fazer acordo? Então, beleza, que nesses acordos, premissas, o respeito aos territórios indígenas. Que esses países não comprem do Brasil se esses produtos derivem da nossa morte, derivem da destruição dos nossos territórios. Porque senão continua o imperialismo, continua a colonização e isso é investir sim na destruição dos nossos territórios. Que isso fique muito claro, que também não é só responsabilidade do Brasil, não. Se eles continuam fazendo isso, porque é isso. As grandes empresas também são as principais responsáveis pela destruição do que está acontecendo. E elas estão realmente compromissadas e interessadas em mudar isso? Ou é só mais promessa, só mais blá blá blá? Então, assim, que esses governos estejam compromissados com essa pauta também, né? É muito fácil excluir o Bolsonaro e continuar comprando produto que vem da destruição da Amazônia. E é isso que a gente veio falar aqui também, né? Que a gente veio pressionar também. Chay, fala um pouco sobre o teu povo, onde é que ele se situa, qual o território que ele ocupa e qual a situação dele hoje, diante dessa ofensiva. Então, eu sou do povo Paité Suruí, que significa gente de verdade, né, da Amelíngua Tupimondé. Eu venho da terra indígena 7 de setembro, que fica em Rondônia, um dos estados mais bolsonaristas do Brasil, e que vê o agro como, né, um dos que tem mais boi do que gente lá no meu estado, então é importante dizer isso. Lá, né, a minha terra começa em Rondônia e acaba no Mato Grosso, onde dentro da minha terra tem 28 aldeias. Hoje o meu território, né, ele é afetado pelo garimpo, pelo arrendamento de terra. Além disso, eu trabalho na Canindé, que é uma organização que trabalha há mais de 29 anos com povos indígenas, né, que é super conhecida por ser combatente mesmo a todos esses desmantes e que luta pela questão dos direitos dos povos indígenas, principalmente quando ela foi fundada para trabalhar com o povo Uruauau, né, da terra indígena Uruauau, que hoje é uma das terras indígenas que está mais sofrendo pressão no Brasil. Quando a gente vai falar de pressão em terra indígena no Brasil, a gente vai falar de principais três lugares, que é o Yanomami, o Munduruku e terra indígena Uruauau, que é uma das terras que a gente trabalha, que lá vivem o povo Uruauau, os Amondauas, Oroim e mais 3 indígenas em isolamento voluntário, porque muitas vezes a gente esquece de falar dos povos indígenas em isolamento voluntário, que também estão sofrendo muito com isso. E que não tem como, por exemplo, estarem aqui na COP. Até porque eles estão em isolamento voluntário, eles querem ficar lá. E a política do Brasil é exatamente de não contato e tem que permanecer assim. Mesmo que o Brasil
esteja tentando mudar isso. Isso, para mim, é um dos maiores surtos que a gente está sofrendo também, é o que está acontecendo com os povos indígenas isolados. Por exemplo, quando cheguei aqui na COP, tive a notícia que 2 indígenas isolados foram mortos lá na terra indígena Yanomami por garimpeiros. E isso aí não é diferente do que está acontecendo nas outras terras indígenas, não. Por exemplo, a terra indígena Uruió, que eu estava falando para vocês, ela é a maior terra indígena do estado de Rondônia. Lá nascem os 17 principais rios que abastecem o estado, e aí a gente vai estar mostrando a importância das terras indígenas, né? Por exemplo, para os estados, para as cidades, porque, por exemplo, sem essa terra a gente não tem água. Sem a Amazônia, a gente não tem clima. A Amazônia que faz esse papel essencial do equilíbrio climático. E dentro dessa terra, o que está acontecendo? A gente tem grileiro, a gente tem invasor, tem madeireiro, tem caçador. Antes de vir para cá, né, a gente visitou uma invasão nessa terra indígena, onde tinha uma área, hectares e hectares destruídos de terra, com curral dentro e mais de 6 mil cabeças de gado em uma única parte da terra indígena. Né? Hoje a cabeça de gado está custando R$5.000. Então faz as contas, 6 mil cabeças de gado, quanto dá? Milhões e milhões e milhões de reais. É gente pobre que coloca gado dentro da terra indígena? Não é. Né? E para onde que essa carne está indo? Essa carne está vindo aqui para a Europa, que é aquilo que eu falei para vocês. Esses países também, eles têm responsabilidade sim com o que está acontecendo com a Amazônia. Né? O couro que sai desse gado também vem aqui para os Estados Unidos para fazer banco de carro. Então, e essa é a realidade do que a gente está passando. Antes de vir para cá também, dentro dessa terra está tendo garimpo. Lá onde estão os indígenas isolados. A população estava contando que escutou bomba lá onde os isolados ficam. Então, essa é a realidade do que está acontecendo no meu estado, sem contar as outras terras indígenas que também estão passando pelo garimpo, também estão passando, né, pelos madeireiros ilegais, pelo desmatamento, pelas queimadas. A gente teve um relatório do IPAM agora de que esse foi o segundo pior outubro de desmatamento. Antes de vir para cá, durante a pandemia, a gente teve os maiores índices de queimadas dentro das terras indígenas. E o que você, né, vê, por enquanto, porque ainda não terminou, mas o que você pode tirar dessa COP26 em relação de melhorias à vida dos povos indígenas e da segurança, principalmente, porque é uma reivindicação dos povos indígenas. Aí a gente não está falando nem só de América, a gente também tem os povos indígenas da Ásia, a gente também tem os povos originários da África, que também estão fazendo essa mesma reivindicação da segurança territorial, né, além da segurança ambiental das suas terras. E aí eu queria saber o que você acha disso aí, o que você está tirando, o que você acha que de proveitoso está saindo dessa COP26? Então, como você disse, a gente ainda não acabou as negociações, né? Então, fica tudo muito incerto. Mas eu acho muito, mas muito difícil de confiar no Brasil. Porque é exatamente isso que a gente estava conversando no começo, né? O Brasil promete uma coisa, e não só o Brasil, mas os outros países também prometem uma coisa. Quando chega na sala de discussão, de decisão, é outra coisa totalmente diferente. E aí, quando a gente fala no Brasil, é exatamente isso. Né? Aqui está prometendo que vai acabar com o desmatamento até 2030, mas qual que é a realidade da política brasileira quando a gente fala em meio ambiente, quando a gente fala em direitos indígenas no Brasil? Está sendo feita, que está sendo posta. É uma política genocida, é uma política antiambientalista, anti-povos indígenas, que tem marco temporal, que tem PL 490, que tem o desmanche dos órgãos ambientais, que tem o desmanche das leis ambientais, a exemplo do próprio licenciamento ambiental. Então, assim, como é que você vai confiar, né, que isso vai realmente estar sendo posto em prática se o que a gente está vendo no Brasil é realmente o contrário disso? Isso, essa COP foi uma das que mais reduziu a participação da sociedade civil, dentro falando em histórias de COP. Essa COP também, né, ela tem um problema muito grande da participação
países mais pobres, dos países emergentes. Muitos deles não conseguiram sequer estar aqui na conferência participando, né? Ainda mais porque a gente está passando pela pandemia. Até para a gente que é do Brasil foi muito difícil, né? O Brasil saiu muito poucos dias antes da lista vermelha. Eu sou indígena, eu tomei Coronavac, e a Coronavac ela não é aceita aqui na Europa. E aí? Né? Então, assim, qual que é o que a gente pode tirar disso ainda? Então, a gente está muito longe. Parece realmente um grande mercado de greenwashing dos países do norte global decidindo sobre o nosso futuro, decidindo sobre a nossa vida. É claro que a gente também, né, tem coisas boas saindo daqui também. Hoje saiu acho que o primeiro rascunho, sei lá como é que é o nome, das decisões aqui na COP, e pela primeira vez eles incluíram, né, a questão dos fósseis. Sempre foi falado, mas nunca foi realmente escrito, nunca foi colocado lá. Né? E a gente sabe quem está mais ganhando com a questão dos fósseis. E aí isso é uma coisa para se alegrar, também é uma coisa para se falar. A gente tem, né, a promessa de recursos que vão para os países mais pobres, que vão para os povos originários, que estão realmente na linha de frente dessa luta, mas aí a gente tem que ser crítico também em ter um projeto, né, um plano para colocar isso em prática. É muito fácil falar, né, a gente está aqui muito perto do ano de eleição, então o Brasil está prometendo não para ele cumprir, mas sim para os próximos governos. Então, assim, como é que isso vai chegar realmente em quem está ali na base, lutando? Tem um projeto para isso? Porque, assim, a gente sabe, nós povos indígenas sabemos da dificuldade dos recursos chegarem lá. As associações, elas não são, né, grandes associações, e nessas que estão, são pequenas associações que têm dificuldade das pequenas associações, né, que, por exemplo, do próprio CNPJ. Então, assim, como é que esses recursos vão chegar em quem realmente está fazendo esse trabalho da proteção dos territórios? Como é que vai chegar nos povos indígenas? Tem um plano para isso? É um plano acessível, de fato? Falar mesmo de mudanças climáticas falar de um debate muito inacessível para a maioria das pessoas. Quem que sabe falar de NDC, quem que sabe falar de Acordo de Paris, né? E isso está totalmente ligado com o que está acontecendo nas nossas realidades, e a gente está sendo excluído desse discurso, a gente está sendo excluído dessa pauta, dessa discussão. Então, tem algumas promessas sendo feitas aqui, né? Agora também falaram da questão do mercado de carbono, a primeira vez que o Brasil ele tomou uma decisão diferente de antes, né, e para de brecar um pouco também o que está acontecendo aqui, mas tem todas essas críticas, tem tudo isso para pensar, e é isso, as discussões ainda não acabaram, né, a gente ainda não sabe como que vai terminar isso, e assim, mesmo pelo rumo que as conversas estão tendo, eu acho que pelo menos para a sociedade civil a gente ainda está muito longe de conseguir o que a gente espera mesmo, que a gente quer, entendeu? Porque é isso, é 2030, 2050, coisa que a gente já deveria estar colocando em prática agora. Por que a gente vai acabar o desmatamento só em 2030, se a gente deveria estar começando isso agora? Né? Sendo que a gente sabe das nossas realidades, sendo que a gente já está sofrendo com as consequências das mudanças climáticas. Né? 4 dias que eu estava aqui, começou a ter tufão, tornado lá na minha cidade, destelhou tudo, né? Coisa que nunca aconteceu antes. Dentro mesmo lá do território, a gente vê a consequência das mudanças climáticas, está muito mais quente, as plantações já não florescem como antes. Tem planta medicinal, nossa, que serve para, né, a nossa espiritualidade, que serve para a questão da nossa cultura mesmo, que a gente não encontra mais. E essas pessoas estão pensando em 2030, 2050, o que a gente tem que começar a fazer agora, sendo que já é muito difícil colocar esses projetos em prática. Então é isso, o mundo tem que acordar, eu acho. Chay, como está a relação com o Exército? Não é?
os militares que tem hoje em dia têm mais espaço no governo do que, inclusive, nos 21 anos da ditadura militar. A gente tem mais ministro, gente no segundo escalão, terceiro escalão, e a gente tem todo esse histórico problemático ligado com o próprio processo de colonização no Brasil, que foi o Exército Colonial Português, o Exército Nacional Brasileiro, o que foi a ditadura e o que é isso agora. Mas como é que está essa relação? Então, os principais órgãos hoje, quando a gente fala também de meio ambiente, eles estão sendo, né, ocupados por militares. O governo do estado de Rondônia é ocupado por um coronel. A FUNAI acho que ainda é um militar, né? Então, a maioria desses órgãos estão sendo ocupados por militares. E essas pessoas não estão preocupadas com o meio ambiente. Elas sequer sabem, né? Muitas vezes discutir o que é meio ambiente. A gente que trabalha com essa trabalha, não só trabalha, mas vive isso a nossa vida inteira, né? Vê que essas pessoas não entendem. E assim, muitas vezes não sequer, né, vê os povos indígenas como gente mesmo. É aquela coisa da religião mesmo, de que a gente não tem alma. Um negócio louco, assim, né? E assim, né, é muito complicado, né? Tem militar em tudo que é canto, na FUNAI, é militar na saúde indígena. Me diz, como que o militar sabe cuidar da saúde indígena? Aí as consequências, a gente está vendo aí, os povos indígenas foram os mais afetados na pandemia. Uma coisa que me emocionou bastante nos protestos foi ver parte da delegação de militantes colombianos levantando placa pelos seus companheiros que foram assassinados pelo meio ambiente, pessoas que deram suas vidas pelo meio ambiente. E você levantou o nome de um parente seu, de um amigo seu, que foi assassinado também, protegendo o meio ambiente. Então, eu queria saber como é que essa pauta, que é uma pauta que é intrinsecamente ligada ao meio ambiente, que é a do genocídio dos povos indígenas, está sendo tratada entre essa confraternização entre os vários povos indígenas que estão aí, e não só isso, como é que os povos do norte estão lidando com essas denúncias que vocês estão fazendo aí na COP26 em relação ao genocídio? Então, né, eu falei do Ari, o Ari que foi uma pessoa que, como eu falei para vocês, eu trabalho na terra indígena no Uruauá, mas na verdade eu cresci lá. Minha mãe, ela trabalha antes mesmo de eu nascer com esse povo. E tinha momentos da minha infância que eu passei mais lá no Uruauá do que na minha própria terra. E eu cresci com essas pessoas, né? Essas pessoas são meus irmãos. Minha mãe amamentou muitos deles. E o Ari era uma dessas pessoas. E ele foi assassinado, e a gente sabe o porquê, que era porque ele era um guardião da floresta, ele era um guardião do seu território, e até hoje a gente não tem resposta, nem por parte do poder público, da polícia, do governo, do que aconteceu com o Ari. Faz mais de um ano que o Ari foi assassinado, brutalmente assassinado, né? O corpo dele foi encontrado na frente, quase na entrada da aldeia, e a gente não sabe, a comunidade até hoje é super abalada com o que aconteceu. E a gente veio trazer essa denúncia aqui para fora também, porque é isso, né? Isso não está acontecendo só lá, está acontecendo no Brasil inteiro, está acontecendo na América Latina inteira, com todos os povos indígenas, com todos os povos originários. E a gente veio gritar para o mundo isso, que a gente está sendo morto, que a gente está passando por um genocídio. E aí eu acho muito importante, por exemplo, essa coalizão mesmo da gente com os outros povos, né, do resto dos outros países, né, do resto da América Latina. Porque é isso, a realidade é a mesma. A realidade é a mesma. E essas pessoas que estão aqui, né, do norte global, não sabem o que está acontecendo. Quando a gente fala, eles ficam chocados, eles não sabem o que está acontecendo com a gente. Eles não sabem a realidade do Brasil. Eles não sabem que a gente está sendo assassinado. E é por isso que a gente está aqui também, para denunciar. Agora, se eles vão fazer alguma coisa, eu não sei.
Mas pelo menos trazer isso a gente está trazendo. Né? E também a própria questão de como o Brasil não conhece o Brasil. Como é que você vê isso? Porque a gente está aqui, eu estou aqui em São Paulo, mas é uma coisa impressionante quando a gente teve o Dia do Fogo e as pessoas ficaram, né, chocadas, assim, choveu cinza, algumas pessoas ficaram atônitas, outras não acreditaram, mas se sabe muito pouco em São Paulo sobre o que se passa na Amazônia, não se quer saber, não é? Ou muitas vezes se cria uma distância absurda porque temos povos originários aqui também, com a sua luta no Pico do Jaraguá, na zona sul de São Paulo, isso é frequentemente ignorado também. Então, são distâncias que se constroem. Como é que você vê, que você colocou a própria questão de um boicote internacional ao Brasil? Será que não era hora dos movimentos, dos partidos, levar em consideração um boicote mesmo interno, a começar disso, pesquisar, por exemplo, da onde é que vem tal produto, da onde é que vai, e da necessidade da gente construir um boicote já aqui, solidário, de resistência dentro do Brasil, contra esse tipo de coisa que tem sido feita, que inclusive é burro, porque o próprio agronegócio, ao desmatar, ele não sabe que isso vai ter uma consequência contra a própria atividade dele, né? E o que dirá no futuro se o Brasil vai poder manter uma cidade do tamanho de São Paulo se não chover, né? Daqui a 10 anos, se você está falando lá em 2030, as pessoas acham que vai continuar chovendo em São Paulo para manter 12 milhões de pessoas na cidade, 20 na região metropolitana, se a Amazônia virar pasto. Mas o que você pensa? O que vocês trabalham nessa direção de uma campanha de boicote? Então, Hugo, eu acho, e aí como você falou muito bem, da nossa invisibilização, né, que hoje nós ainda somos invisibilizados. Os povos indígenas, eles são invisibilizados dentro do nosso próprio país, né? O lugar onde a gente vive é o próprio lugar que não nos escuta, que finge que não existe. É isso, tem povo indígena aí em São Paulo também, né? Não é só na Amazônia, inclusive um abraço, né? Grande força aí para todo o povo do Jaraguá, que infelizmente não pôde estar aqui, mas que pode ter certeza que a gente está aqui por vocês também. Né? Não sei se alguém do Jaraguá vai ver, mas fica aí a minha mensagem. E eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso também, né? Porque assim, muito desse gado também vai para a Europa, mas vai para o prato do povo brasileiro, que está comendo carne dentro do Uruguai, né? Que está investindo e patrocinando a destruição da nossa própria lugar, do nosso próprio país. E é isso. Depois, né, que o Bolsonaro falou mal de mim lá, me atacou, me criticou, fiquei recebendo 1 milhão de mensagens racistas, misóginas e de ódio nas minhas redes sociais. E algumas mensagens eram também no sentido de o Brasil, ele, né, o agro que alimenta o povo, o agro que alimenta as pessoas. E aí, né, vocês estão querendo acabar com isso. Gente, desculpa, mas essas pessoas, elas têm que pensar um pouco mais além, que é exatamente isso. O agro que alimenta o povo, sabe do que o agro precisa? De água, de chuva. Sabe de onde vem a chuva? Da floresta, da Amazônia. Sabem quem está segurando a Amazônia, quem está lutando pela Amazônia? São os povos indígenas, são as terras indígenas. Sem terra indígena não tem agro. Então, é isso. O Brasil e o próprio agronegócio precisa dos povos indígenas. Então, assim, se nem eles verem isso, eles estão fadados ao próprio fim. O capitalismo está se fadando ao próprio fim. Então, a gente precisa pensar também que depois a gente fala muito no fim do planeta, mas que no fim o planeta vai ficar. Só quem vai é a gente, né?
Então a gente está se autodestruindo. E pensar nisso, pensar mais de onde vêm as coisas, né? Os povos indígenas, a gente tá aqui gritando. Eu falei, quantas vezes eu falei aqui para vocês, né? Que produtos que a gente está usando, que a gente está fazendo, vem também da destruição da Amazônia, que isso vai afetar todo mundo. Não é de hoje que os povos indígenas falam isso. E a gente está falando principalmente para o Brasil. Né? Será que é a gente que tem que falar mais ou será que as pessoas que têm que ouvir mais? Né? É isso que eu falei, e se juntar a essa luta também. Que aí eu volto lá no Levante pela Vida. Né? Onde que estavam as pessoas para se juntar a essa luta também? Então, é isso, gente. Essa não é uma luta só nossa, é uma luta de todo mundo. Todo mundo tem que se juntar a isso. A gente está aqui, a gente está dando várias soluções. Dentro dos territórios indígenas, tem várias soluções sustentáveis. A gente coloca isso em prática milenarmente. Não é só as ideias para adiar o fim do mundo, são as soluções. A gente está aqui segurando a queda do céu mesmo e todo mundo precisa se juntar a isso. Você comentou desse seu ataque que foi sofrido pelo Bolsonaro. Eu achei até interessante, porque ele falou: o Brasil é o único país que tem um povo que vai falar mal de si mesmo na COP, em relação ao seu discurso de abertura. E o interessante foi que você em nenhum momento citou ele nominalmente, e ele mesmo assim falou: estão me atacando, eu fui atacado. E eu queria saber, realmente, assim, como é que está sendo para você, e pessoalmente, essa atenção que você está recebendo da mídia internacional e da mídia também do Brasil, e como é que você está lidando, né, com esses ataques, porque eu sei que você e outras personalidades indígenas que acabaram, por conta de redes sociais, ficando conhecidas, sofrem muitos ataques em rede social. Muitos desses ataques, a maioria desses ataques de cunho racista. Eu queria saber como é que é isso para você, como é que você está encarando isso, se tem alguma maneira das pessoas poderem apoiar você e as outras indígenas quando sofrerem esse tipo de ataque. Então, né, depois do meu discurso eu já recebi algumas mensagens, mas depois que o Bolsonaro me atacou foi assim, um monte. Eles agem realmente como uma quadrilha mesmo para atracar a gente, é um negócio organizado. E eu tô aqui brava, que eu tô cansada, não é nem brava, né, gente? Eu só tô aqui, não sei o quê, mas eu só tenho 24 anos, eu sou novinha ainda, né, eu sou jovem. Às vezes eu só queria estar curtindo a minha juventude, mas eu estou aqui, né, lutando mesmo. E muitas vezes é difícil para a gente. Eu mesmo teve dias dessas mensagens que eu fiquei super mal. Fiquei super mal mesmo, fiquei abalada psicologicamente. Até tirei foto dos meus melhores amigos do Instagram chorando no transporte público. Eu falei bem assim, gente, eu sou muito clichê no transporte público por causa de mensagem racista. Mas é isso, também ninguém pensa no psicológico, ninguém pensa na saúde mental dos povos indígenas. Você não vê isso muito pouco sendo falado, né? Sobre a nossa saúde mental, sendo que olha qual que é a nossa realidade. A nossa realidade é uma realidade de racismo, a realidade de ameaça às nossas vidas, de invasão das nossas terras, do assassinato das nossas pessoas queridas. E assim, a nossa saúde mental não existe. Mas depois disso passou também, foi só um dia que eu fiquei triste. Depois eu já fiquei com raiva. Eu fiquei pensando, né, o que eu faço sobre isso? O que eu vou fazer? Esse monte de hate, o que eu vou fazer? Esse monte de mensagem, o que eu vou fazer? Qual foi a minha ideia? Separei 4 fotos da invasão do Uruauau, né, essa que eu falei para vocês, que tem gado, que tem destruição. Falei, seus bandos de racista. Então toma aí a verdade, toma aí denúncia que está acontecendo dentro da terra indígena. Fui lá e postei lá no meu Instagram, né? Aproveitar essa visibilidade, que eles já estão me dando engajamento lá, denunciei o que está acontecendo.
né? Essa foi o meu jeito de responder a tudo isso. E aí, Natália, eu já chamo de Nath, daqui a pouco, assim, que a pessoa fala 20 minutos com a outra, já tá, se sente íntima já. Mas eu acho que a maneira de ajudar é dar voz pra gente, né? É isso. A gente ainda é muito invisibilizado. Ouvir mais os povos indígenas, ouvir mais as vozes indígenas e nos apoiar também, apoiar nossas organizações, né? Apoiar os nossos parceiros que nos ajudam também. Tem um monte de campanha aí, né? A gente tem site também, enfim, dá espaço cada vez mais para os povos indígenas. A gente nunca vai conseguir, né, sair da cabeça colonizadora enquanto a gente não tiver vozes diferentes falando e mais pessoas falando. É isso que a gente está fazendo aqui, demarcando esses espaços. É isso. Como demarcação já, gente. Demarcação já em todos os espaços. E, enfim, acho que é isso. Fogo nos racistas, gente. Ficou até silêncio. Não, Tô brincando. Obrigado, Chay, pela tua presença aqui. Foi muito legal a nossa conversa. Força aí. Muito obrigado por tudo que você fez nessa COP, representando o Brasil como devido, eu acho que. E é muito legal ter tido você aqui, ter a oportunidade de falar. Vamos construir mais coisas juntos aqui. E é isso mesmo, fogo nos racistas aí, não na floresta, né? A gente tem que tacar fogo no lugar certo, nos entes certos. E parabéns aí pela sua luta, foi muito legal ter você aqui conosco. Nath? Eu queria agradecer novamente, não só a sua presença, mas também o trabalho que você fez, você está fazendo, você e o restante dos seus parentes também. É essencial, e se o Bolsonaro falou, você está atacando, etc., ataca mais que está pouco, tá? Sempre atacar, ataca que está pouco, tem que atacar mesmo. Até um deputado do PL falou, o Brasil é o único lugar que tem 2 estandes, um do governo e um contra o governo. Espero que o contra o governo esteja muito mais cheio, né, nesses últimos dias do que o do governo, porque é muito interessante ver em todas essas movimentações da COP, e muito triste também ver o Brasil sendo colocado como um grande, né, ter uma liderança como um grande vilão, e ao mesmo tempo tem vocês que são colocados às vezes num patamar de super-heróis, mas as pessoas têm que lembrar, isso que você falou da saúde mental me abalou bastante, porque é isso, vocês são pessoas indígenas, são pessoas que também têm saúde mental, que está extremamente comprometida com toda essa situação e que realmente a gente precisa fazer mais para não só sobrecarregá-los com toda essa luta, que é uma luta de todos nós. Então, muito obrigada de verdade pela sua presença, pelo seu tempo, e aproveite o frio da Escócia antes de voltar para o calor do Brasil. Obrigada, gente. É ótimo estar aqui com vocês. Eu gostei muito mesmo de poder trocar essas ideias, de poder conversar um pouco com vocês. Eu prefiro o calor, para ser sincera. Estou aproveitando um pouco o frio, porque meus dedinhos ficam tudo gelado. Mas, enfim, seguimos aqui na luta e o estande da sociedade civil está assim, muito mais ocupado, né, do que o do governo, pode ter certeza. E o Brasil conseguiu mostrar também que tem muita gente aqui que tem compromisso com o meio ambiente, que tem compromisso com a pauta climática. E é isso, eu me coloco à disposição também para estar aí somando sempre, para estar junto, né, trocando ideias sempre. E, enfim, muito obrigada. E é isso. Floresta em pé, fascismo no chão.